para prestigiar o trabalho do Denis Magaldi, nosso homenageado de hoje. E existem duas etapas nesse momento. A gente vai contar um pouco da história do homenageado e depois eu falar um pouco com o coração, com aquilo que eu conheço do Denis Magaldi. Queria cumprimentar o presidente, Hamilton Souza Maia, nosso prefeito Ricardo Gomes, vice-prefeito representando a prefeitura em nome do nosso prefeito Sebastião Mello, que não pôde estar presente nesse momento, e falar da honra que é conceder esse título de cidadão emérito ao Denis Magaldi. O cidadão emérito, todos nós, ou boa parte de nós, somos cidadãos de Porto Alegre, mas o cidadão emérito é um título concedido àquelas pessoas que dentro da comunidade fizeram um serviço relevante para a nossa sociedade, a ponto de serem reconhecidos pelo parlamento da sua cidade, no caso aqui a capital do Estado do Rio Grande do Sul, pelos relevantes serviços prestados à sua comunidade. No caso do homenageado Denis Magaldi, ele fundou, junto com seu pai, com sua família, lá no passado, na década de 80, 70 e poucos, 80, a escola de tiro Magaldi, que foi uma das primeiras escolas de tiro do Brasil, se não a primeira escola de tiro do Brasil. E, por ter ajudado na formação e, por que não, no salvamento de dezenas ou centenas de vidas ao longo de toda a sua trajetória, ele faz jus a essa homenagem e a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou aqui o título de cidadão emérito para o nosso homenageado. Ele é formado em Direito, em 86, e decidiu se dedicar ao campo do conhecimento policial, aprimorando técnicas e práticas utilizadas na formação profissional e atua na área desde então. Foi policial, trabalhou durante muitos anos na Polícia Civil e, após se aposentar da questão da Polícia Civil, decidiu se dedicar à questão mais fortemente do clube de tiro. E muitos de vocês conhecem, muitos de vocês são sócios e estão aqui para prestigiar justamente pelo trabalho que vocês sabem que ele desenvolve ao longo das últimas décadas. Além disso, ele tem um papel fundamental na liderança do combate ao Estatuto do Desarmamento, quando, ao fazer a defesa do não ao Estatuto do Desarmamento, deu uma esperança ao cidadão brasileiro e porto-alegrense e gaúcho que nós teríamos uma ferramenta para defender as nossas famílias, a nossa vida, a nossa propriedade, mas que, por uma questão política alheia à vontade das pessoas que estão na mesa e de vocês, tenho certeza, infelizmente, o não que ganhou nas urnas acaba não prosperando por conta de uma questão politiqueira superior. Mas isso demonstra a importância que nós temos de cada vez mais dedicar a lutar para que as leis que foram aprovadas e são lindas passem a valer no Brasil. E por conta de algumas decisões judiciais e com uma politicagem superior, muitas vezes isso acaba não acontecendo. O nosso homenageado, ele se especializou na SWAT e em outras instituições de renome internacional, com a própria GSG-9 da Alemanha, que, somado à sua trajetória, acabou servindo como uma referência, inclusive regional aqui e nacional, para a questão de entrevistas para desmistificar o problema do armamento do Brasil, que na verdade seria uma solução se fosse aplicado de maneira como está na lei do nosso país. Por todas essas questões de conhecimento, trajetória, história e mesmo dedicação à questão do tiro defensivo, à proteção pessoal e das famílias, ele acabou fazendo jus a essa justa homenagem aqui na Câmara de Vereadores. Então essa aqui é a fala mais formal que eu faria com relação à questão da nossa homenagem ao homenageado. Vou contar um pouco da minha relação pessoal com o Denis Magaldi, nosso homenageado hoje, cidadão emérito de Porto Alegre. Eu, quando era vereador em Viamão, conheci o seu Denis Magaldi, enquanto eu era servidor público, permanecendo até hoje, na área da segurança pública junto ao Tribunal Regional do Trabalho. Tem alguns instrutores aqui também comprovam isso, já me deu algumas aulas, mas o Denis foi a pessoa que fez a prova na concessão do meu porte pessoal de arma de fogo. Ou seja, eu confiei ao Denis Magaldi a responsabilidade de treinar e também acabou o próprio clube dele, que é proprietário, sócio e também instrutor, foi o local onde eu busquei para a minha capacitação pessoal para defender a minha vida, a minha família e a minha propriedade. Então essa relação que começou uma relação comercial acabou se tornando cada vez mais uma relação de amizade, e agora eu fico orgulhoso de ter sido o primeiro vereador que teve a ideia de reconhecer algo que era óbvio. O cidadão emérito de Porto Alegre, Denis Magaldi, já deveria ter esse título há muito tempo, por todo o trabalho que ele fez pela questão da segurança pública e principalmente no combate ao Estatuto do Desarmamento, que foi um crime
contra a nossa população, que não tem o direito de defender a sua vida, propriedade e liberdade, utilizando-se do mínimo possível de violência para repelir uma injusta agressão. Após isso, nós tivemos boas trajetórias juntos. Ele me deu a oportunidade, após tudo isso que eu falei para vocês, eu ter sido aluno dele, ter recebido aulas com ele, ter tido o meu pote agraciado ali, o pote da aula que ele deu. Ele me deu a oportunidade, não tinha compromisso nenhum comigo, de eu me tornar um instrutor na academia dele, no clube de tiro dele, para fim de me tornar IAT, instrutor de argentino credenciado pela Polícia Federal. Aqui o delegado Solon é representado pela Polícia Federal, justamente por essa relação que eles têm de parceria entre instrutores, escola de tiro e Polícia Federal, nesse processo de habilitação para as pessoas poderem defender sua vida, propriedade e famílias. Depois disso, o Denis Magaldi, de maneira totalmente espontânea, se voluntariou a me ajudar nas minhas questões mais envolvidas com o universo político, de me trazer informações pertinentes para fazer uma defesa com relação à questão do armamento, a questão da defesa pessoal e outras questões relacionadas ao escopo político, de como se posicionar perante esses temas tão importantes para a sociedade. E, por reconhecer o óbvio, eu decidi consultar a minha equipe e ver se caberia que nós fizéssemos essa entrega, e, para minha surpresa, a Câmara de Direito aprovou, com nenhum voto contrário à distinção hoje dada para ele. Então, eu queria te parabenizar pelo serviço que tu faz, e mais do que isso, te agradecer por tu estar empreendendo numa área tão difícil quanto essa do armamento de tiro, porque a gente sabe que muitas vezes os clubes de tiro que estão treinando, qualificando, dando para vocês que estão aqui capacitação para se defender, muitas vezes vocês e o próprio clube de tiro acabam sendo criminalizados por buscar defender a própria vida, a própria família, a própria propriedade. E nada mais justo do que homenagear alguém que não é apenas um cidadão emérito, é um herói dos nossos tempos e com essa implementação da atividade de tiro. Então, obrigado, Denis, por ser essa pessoa. Espero que possa continuar com esse trabalho por muitos anos e as novas gerações da Magaldi possam carregar esse peso também por muito tempo. Obrigado, pode também.